Voltei? Então, beleza. Vamos lá. Deixa eu tirar esse aqui. Bom, eu tinha então, no final do primeiro bloco, lançado a discussão acerca da jurisdição, da ação de interdição, se seria de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária. É isso? Como eu combinei, voltando, eu vou responder a essa indagação com base no que traz o Código de Processo. Pelo Código de Processo, pelo CPC, a ação de interdição é considerada ação de jurisdição voluntária. Só que cenas do próximo capítulo, porque sim, porque não, a gente vai desenrolando isso ao longo do nosso curso. Beleza? Por quê? Porque eu preciso trabalhar com vocês, é uma forma de, não faltem as próximas, vem com a gente, porque a gente vai esmiuçar essa discussão, mas eu quero voltar a focar com a ideia de equivalentes jurisdicionais. Só para a gente retomar a ideia, toda vez que eu busco o judiciário para a solução de conflito de interesse, eu estou buscando o chamado método clássico, método tradicional, mas eu tenho também outros tantos métodos de solução de conflito de interesses que não necessariamente o judiciário, a razão pela qual chamamos de métodos alternativos ou equivalentes jurisdicionais. Joia? E quando eu falo de equivalente jurisdicional, Bia, eu já disse para vocês que a autotutela, desde que prevista na lei, em caráter excepcional e passível ainda de chancela pelo judiciário, é admitido no nosso ordenamento em dias atuais. Além da autotutela, eu tenho também a chamada autocomposição. Veja, vou trazer um exemplo bem claro. Eu tenho um problema, eu sou vizinho de Bia, e nós temos um problema com relação ao volume do som. Lá ela colocou o som nas alturas e está me incomodando, somos vizinhos. Beleza? Se eu chego para ela e digo, Bia, por favor, desliga o som, porque está me incomodando. E ela fala, não vou desligar, não vou desligar, vou desligar, não vou desligar, temos um conflito de interesses. Caracterizado por pretensões opostas, pretensões existidas, o que nos faria imaginar que a solução desse problema dar-se-ia através do judiciário. Não necessariamente, Bia. Por quê? Porque eu posso chegar a uma solução desse conflito, desse problema, independentemente do judiciário. Vamos ilustrar. Eu chego para a Bia e digo, desliga o som, não desligo, desliga o som, não desligo. De sorte que surge uma ideia. Bia diz, Borba, eu ia desligar o som apenas às 5 da manhã, e eu quero que ela desligue agora às 22 horas. Veja, diante disso a gente consegue chegar num meio termo. Nem às 5 da manhã, como queria Bia, nem às 10 da noite, como queria Borba. A gente consegue dizer, vamos fazer o seguinte, então meia-noite você desliga. De sorte que aquele conflito inicialmente instalado será solucionado entre as próprias partes. Veja que esse conflito ele foi solucionado independentemente da participação do judiciário, ou melhor, esse conflito de interesses ele foi solucionado independentemente da participação, da intervenção de terceiro. Quem chegou a essa solução consensual? Eu e Bia. E toda vez que as próprias partes chegam numa solução consensual do conflito, nós estamos falando que houve a solução de conflito de interesses através da autocomposição. De maneira direta e objetiva, eu tenho autocomposição toda vez que a solução do conflito é dada pelas próprias partes, independentemente da participação de qualquer outra pessoa. Só que veja, Bia, quando eu falo em autocomposição, a autocomposição é gênero, da qual tem como espécies a chamada transação e tem como espécie também a chamada submissão ou renúncia. Vou explicar para vocês. Eu disse que, nesse exemplo, nós convencionamos que o som nem seria desligado às 5 da manhã, como queria Bia, nem às 10 da noite, como queria Borba. O som seria desligado à meia-noite. Perceba, nós chegamos a uma solução consensual, sim. Nós temos autocomposição? Temos. Mas de que espécie? De que tipo? Nós temos uma autocomposição do tipo transação. O que é a transação, Bia? Quando as partes chegam à solução consensual do conflito mediante concessões recíprocas.
Veja que houve concessão recíproca na medida em que Bia cede um pouquinho com relação ao horário que ela desligaria o som e Borba também estende um pouquinho aquele horário inicialmente pensado. E toda vez que as partes chegam a uma solução consensual do conflito mediante transação recíproca, eu estou diante da transação. Beleza? Nesse caso, Borba e Bia transacionaram de forma a solucionar o conflito e ninguém interferiu. Por isso, autocomposição. Só que eu tenho agora uma situação diferente, Bia. O exemplo é o seguinte: você quer desligar às 5 da manhã e eu quero que você desligue às 10 da noite. Joia? E aí, conflito, discute, vai para lá, vai para cá, 5 da manhã, 10 da noite, 5 da manhã. E aí Bia usa um argumento assim: Borbinha, eu vou lhe pedir um favor. Releve hoje, deixa eu desligar às 5 da manhã, porque eu estou em comemoração, porque acabei de ser aprovada no concurso de juiz leigo aqui do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu aí digo, pô, é justo. Tudo bem que eu não vou dormir, vou passar a noite em claro com essa barulheira que está tocando, mas justo. De sorte que, após muita discussão, nós conseguimos chegar numa solução consensual do conflito. Nós chegamos à autocomposição, mas perceba, Bia vai desligar o som apenas às 5 da manhã. Não houve concessão recíproca. Ao revés, eu me submeti inteiramente à vontade dela. Eu renunciei ao meu direito em prol do direito dela. Eu renunciei à minha vontade, eu me submeti à vontade dela. E quando eu tenho autocomposição nesses termos, eu tenho a autocomposição do tipo renúncia ou submissão, verso e reverso da mesma moeda. Se eu me submeto inteiramente à vontade dela, é porque eu renunciei à minha própria vontade. Se na transação existe concessão recíproca, cada um abre mão de alguma coisa, na submissão ou renúncia, eu integralmente renuncio ao meu direito e me submeto à vontade da parte contrária. Beleza? Mas seja através da transação, seja através da submissão ou da renúncia, eu tenho uma autocomposição, eu tenho uma solução consensual dos conflitos. O grande ponto a ser observado é, eu atinjo a solução consensual independentemente da participação do judiciário, razão pela qual eu vou chamar a autocomposição de método alternativo de conflito de interesses. Mas aí a Aninha pensou, peraí, Borba, mas pode ser que ocorra a autocomposição no curso do processo? Pode, nada impede. Eu tanto posso ter uma autocomposição extrajudicial, nos termos do que a gente falou até agora, mas eu posso também ter uma autocomposição no curso, durante o próprio processo. Você quer ver uma coisa? Uma espécie de renúncia ou submissão ocorrida no curso do processo? Eu ajuizo uma ação contra a Aline e a Aline reconhece a procedência do pedido de Borba. Veja, a Aline simplesmente se submeteu à vontade de Borba no processo. Eu posso fazer um acordo também no curso do processo? Posso. Eu posso ter uma transação, eu posso ter uma autocomposição celebrada ao longo da ação judicial. Nada impede. Beleza? E aqui eu quero fazer um recorte específico. Por quê? Porque falar de autocomposição no processo civil de 2015 é trabalhar a essência do próprio diploma normativo. Por quê? Veja, existe uma norma fundamental no Código de Processo que é a chamada norma de estímulo à autocomposição. Qual é a repercussão prática disso? Todos os envolvidos no processo, mas quando eu digo todos, são todos, juiz, promotor, servidor, defensor, advogado, todos devem ter como a meta principal o estímulo para que as próprias partes cheguem numa solução consensual dos conflitos. E se você adentrar um pouco mais nessa discussão, você vai perceber que o próprio procedimento ele foi modificado em razão dessa norma, desse eixo fundamental de estímulo à autocomposição. Sabe por quê? No Código de 73, no Código Processual Revogado, o réu ele era citado para apresentar defesa no prazo de 15 dias. Ele era citado para apresentar defesa. Agora não. Em razão dessa ideia de estímulo à autocomposição,
O réu, como regra, ele vai ser citado sim, mas para comparecer à chamada audiência de conciliação ou de mediação, que só tem uma finalidade: tentar fazer com que as próprias partes cheguem numa solução consensual dos conflitos. Então esse pilar, esse eixo fundamental, ele provocou alterações no procedimento. Tem outras normas esparsas no Código de Processo Civil, também de estímulo à autocomposição. Por exemplo, quando celebrado o acordo no curso do processo, eventuais custas remanescentes serão dispensadas de cobrar, não serão cobradas para as partes, eis que serão dispensadas. Isso é uma forma de estimular que as partes cheguem a uma solução consensual do conflito. Beleza? Só que qual o detalhe? O principal foco que eu tenho quando eu falo de autocomposição é que a solução consensual é atingida pelas próprias partes. Joia? Disso aqui, eu tiro a seguinte informação, ó. Vocês já escutaram falar muito de mediação e de conciliação. Conciliação. Pois bem, a mediação e a conciliação também são espécies da autocomposição. Dentro do gênero autocomposição, eu posso ter transação, as próprias partes chegam numa solução consensual, submissão, renúncia, eu me submeto, renuncio à minha vontade, mas eu tenho conciliação e mediação. Aí a Aline fez uma cara de espanto e disse: espera lá, Borba, como é que você está me dizendo que a autocomposição tem como pilar fundamental a ausência de terceiros, eis que as próprias partes chegam numa solução consensual, e agora você inclui mediação e conciliação como modalidade de autocomposição? Parece paradoxal, parece contraditório. Não, veja comigo. Como é que ocorre a atuação do mediador e do conciliador? Se eu entendo a atuação dessas duas figuras, eu percebo de fato que são modalidades de autocomposição. Por quê? O conciliador, ele atuará, isso nos termos do artigo 165, parágrafo 2º do Código de Processo. Ele atuará preferencialmente nas ações nas quais não existe nenhum vínculo anterior entre as partes. Dá um exemplo. Uma batida de carro. Os caras batem o carro, gera uma ação judicial e no dia dessa audiência atuará o conciliador, porque as partes, entre elas, não possuíam qualquer vínculo anterior. E como é que ocorre a atuação do conciliador? O conciliador ele tem uma postura mais ativa. O conciliador ele pode formular propostas de acordo. Só que veja, ainda que o conciliador possa apresentar proposta de acordo, é o conciliador que decide? Não. O conciliador, apresentando proposta de acordo, podem facilitar com que as próprias partes cheguem naquele acordo. Por que continua sendo autocomposição? O conciliador atua como uma ferramenta, mas ele não decide. Se ele não decide e as partes chegam no acordo, o acordo foi atingido pelas próprias partes. Apenas então somente com a colaboração do conciliador e não com a decisão do conciliador. De maneira absolutamente diversa é quando eu levo o problema para o judiciário e o juiz togado prolata uma decisão. Veja, a solução da controvérsia nesse caso foi dada em razão da presença de um terceiro. O juiz decidiu. O conciliador não decide. Ele apenas atuou como um instrumento, como uma ferramenta para que as próprias partes cheguem num acordo. Se as próprias partes chegam num acordo, mesmo que com a ajuda do conciliador, continua sendo autocomposição. Tranquilo, Bia? Bom, e o mediador? O mediador, ele atua nas ações em que, preferencialmente, existe vínculo anterior entre as partes. Exemplo clássico, 2 deles, as ações societárias e as ações de família. Veja, eu tenho relação entre sócios antes da propositura da ação, assim como nas ações de família. E nessas ações, preferencialmente, atuará o mediador. E qual o detalhe, Aninha? É que na atuação do mediador, ele não pode apresentar a proposta de acordo como um conciliador pode. O mediador faz com que o canal de comunicação entre as partes, outrora truncado, outrora desgastado,
ele faz com que esse canal de comunicação seja restabelecido, para que as próprias partes identifiquem as causas e, via de consequência, a solução para o problema. Então veja, a atuação do mediador é facilitar, fazer com que esse canal de comunicação seja restabelecido. Para quê? Finalidade maior, que as próprias partes cheguem numa solução consensual. Ainda que o conciliador, ainda que o mediador atue como instrumento, como uma ferramenta, quem decide, quem chega na solução consensual, não é ele, são as próprias partes. Em sendo assim, mediação e conciliação também são consideradas modalidade de autocomposição. Joia? Agora, esse aprofundar da mediação e da conciliação também, repetindo a exaustão, é objeto do nosso curso como um todo. Por isso hoje, as bases, por isso hoje, o alicerce. Beleza? Bom, qual o grande detalhe aqui? Quando eu falo de outro método de solução de conflito de interesses, eu vou chamar de heterocomposição como gênero, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu tenho então autocomposição, aliás, antes. Equivalentes jurisdicionais, eu tenho a autotutela, eu tenho a autocomposição, que pode ser transação, submissão, renúncia, conciliação e mediação. Joia? Uma outra forma, um outro método alternativo de solução de conflito de interesses, que se revela através da heterocomposição, é a arbitragem. Lembrando que quando o problema é resolvido pelo Poder Judiciário, é heterocomposição? É evidente, é o juiz togado que decide. Mas perceba, nesse caso eu não estou falando de equivalente jurisdicional, eu estou falando de modelo clássico de solução de poder, de conflito, que é através do próprio judiciário. Beleza? Quando o conflito é resolvido através da arbitragem, eu não falo mais de autocomposição, Aninha, eu falo de heterocomposição. Por quê? Porque quem vai decidir o conflito é um terceiro estranho à controvérsia, é um terceiro estranho à discussão. O conflito será decidido por uma figura que é o árbitro. E aí a gente tem uma lei específica de 96 que disciplina todo o procedimento arbitral no ordenamento jurídico brasileiro. Também é objeto de aula específica nossa durante o curso. Beleza? Então veja, existe a possibilidade das próprias partes, e aí tem alguns requisitos, sendo elas capazes, a respeito de direitos disponíveis, existe a possibilidade das próprias partes deliberarem acerca da solução da controvérsia não perante o judiciário, e sim através do juízo arbitral. E aí o procedimento a gente vai vendo mais para frente. Então, se eu posso celebrar um contrato com BIA, no qual fica estipulado que, havendo qualquer discordância, havendo qualquer divergência, havendo qualquer problema relativo ao contrato, essa discussão não vai ao judiciário, e sim vai ao juízo arbitral. E aqui, eu quero que vocês identifiquem, eu vou antecipar ainda que de forma breve, o seguinte: por que a arbitragem é heterocomposição? Porque vai ser decidida por um terceiro. E toda vez que a controvérsia é decidida por um terceiro, eu falo em heterocomposição. Quando as próprias partes chegam à solução consensual, é autocomposição. Joia? Qual o detalhe aqui e qual a repercussão processual que eu tenho disso? Veja como é interessante. Quando eu conjugo duas informações, olha o resultado que sai. Se eu pegar o iniciozinho da aula, nós falamos que a jurisdição é inafastável. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, judiciário não pode se recusar, sob qualquer pretexto, apreciar lesão ou ameaça de lesão ao direito, ainda que não tenha lei específica sobre aquele tema. Lembra? Beleza. Por outro lado, eu estou falando na possibilidade de instituição da chamada convenção de arbitragem. E aí eu estou falando em sentido bem amplo. O que é convenção de arbitragem? Olha, eu tenho um problema com BIA, estabelecemos no contrato que eu vou tirar essa responsabilidade de solução do judiciário e vou levar para o juízo arbitral. Joia? Cumpridos os requisitos legais, eu e BIA podemos fazer isso? Podemos.
Beleza? E assim foi feito. Nesse contrato, eu e Bia, nós estabelecemos essa relação. Estabelecemos a chamada cláusula arbitral. Joia? Rapidinho, isso vocês vão ver lá na frente, mas eu vou chamar de convenção arbitral, que é melhor, mais amplo. Tá? Então veja, eu tenho aqui um contrato de Borba e Bia, e nesse contrato tem estabelecida a convenção de arbitragem. Veja, se der problema, nós vamos ter que levar essa discussão ao juízo arbitral. Tranquilo? Só que, veja, surgiu um problema, efetivamente, e Borba, ao invés de levar a discussão para o juízo arbitral, Borba propõe uma ação em face de Bia exatamente perante o Poder Judiciário. Joia? Sob a alegação de que o Judiciário seria inafastável. Eu jogo para cima o que convencionamos naquele pacto e ajuizo uma ação perante o Poder Judiciário. A grande discussão é, Borbinha, você tem razão? Claro que não. Porque se isso, a lei de arbitragem admite que você renuncia ao juízo estatal para você buscar a discussão através do juízo arbitral. Certo? Veja, qual é a repercussão processual que tem isso aqui? E aí é que eu quero cuidar de vocês. O que é que acontece? Quando Bia, em sede de contestação, se assim ela quiser, Bia pode alegar a existência da convenção de arbitragem. O que é que Bia vai dizer? Ô juiz, preste atenção. Eu convencionei com Borba que eventual divergência seria dirimida no juízo arbitral e não no Poder Judiciário. Ao alegar a existência da convenção de arbitragem, o que é que Bia quer? Que o processo do Poder Judiciário seja extinto sem resolução do mérito. Dizendo que processo seja extinto sem resolução do mérito, se Borba quiser, ele vá ao juízo arbitral tal qual foi estabelecido na convenção. Beleza? Então veja, pode Bia, a parte ré, alegar na contestação a convenção de arbitragem? Pode. Qual é a consequência processual disso? Esse processo perante o judiciário será extinto sem resolução do mérito. De sorte que a discussão ainda fica, ela não foi solucionada, o mérito não foi solucionado, e querendo o Borba ou a própria Bia discutir isso, que vá ao juízo arbitral, como foi estabelecido contratualmente. Tranquilo? Olha o detalhe. Pode ser, contudo, que Bia não faça essa alegação na contestação. Não fez. E aí o que é que vai acontecer? Qual é a consequência processual da falta de alegação de convenção de arbitragem no prazo de contestação? Registre-se. É a utilização daquele brocardo popular que diz que quem cala, consente. Veja, se o judiciário não pode ser afastado, Bia podia ter alegado a convenção de arbitragem? Podia. Mas se Bia ficou calada, é como se tacitamente Bia tivesse aceitado que o processo continue a tramitar perante o Poder Judiciário. Nesse caso, Bia está tacitamente renunciando ao direito a utilizar o juízo arbitral. Por quê? Quem cala, consente. Se ela alega a convenção de arbitragem, maravilha, extingue o processo, vai discutir no juízo arbitral. Mas se calada Bia estava, calada Bia continua, e não alega a convenção de arbitragem, ela está, em outros termos, dizendo, tudo bem, que o processo continue perante o judiciário. E se assim ela faz, tacitamente ela está renunciando ao direito de ser discutida aquela questão perante o juízo arbitral. Existe uma renúncia tácita em razão da sua inércia. Existe uma renúncia tácita em razão do seu silêncio ao não alegar a convenção de arbitragem em sede de contestação. Beleza? Só que aí eu li o pensamento de Bia e Bia disse assim, Borba, mas será que diante da minha inércia, se o juiz verifica a convenção de arbitragem, ele não poderia fazer de ofício? Ele não poderia identificar a existência da convenção de arbitragem de ofício? Não. O artigo 337, parágrafo 5º do nosso diploma instrumental, traz com clareza solar que, dentre todas as matérias preliminares, e a convenção de arbitragem é uma delas, elencada no artigo 337,
o juiz não pode conhecer de ofício duas. A primeira é a convenção de arbitragem e a segunda é a chamada incompetência relativa. Beleza? Então, não pode o juiz conhecer de ofício a convenção de arbitragem. Logo, se Bia não alega em sede de contestação, quem cala, consente. O processo continua perante o Poder Judiciário. Joia? Eu só quero fazer um contraponto, e aí essa é a grande diferença da aula de preparatório para a OAB e concurso, e cursos de extensão e pós-graduação, é que na OAB eu ia dizer, ó, não pode conhecer de ofício e ponto final.